E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Aldi Mahler, eu sou professora de língua portuguesa e nós vamos aí continuar estudando sobre a nossa questão das classes de palavras e estamos estudando os adjetivos. Lembra que a professora falou na aula passada, adjetivo é a palavra que caracteriza, tá? Então ela tem várias funções, né? Ela tem a função de ser um estado, né? Como a pessoa se encontra. Ela pode ser uma questão de gentílico, pátrio, ou seja, do lugar de origem, de onde ela vem. Ela tem a questão também de ser a questão emocional, de aplicar algum nesse sentido, tá? Ela pode ser a questão de proporção, de tamanho. Ela pode dar uma característica também de cor. Então nós temos aí várias situações que nós podemos empregar na questão do substantivo, sempre ligada ao que? A um substantivo. Identificou o substantivo, você sabe que está lidando ali então com a questão de caracterizador, de ser um adjetivo. Então vamos lá. A professora tinha deixado alguns exercícios para vocês fazerem. Eu espero que vocês tenham conseguido aí. Se não, pausa aqui também. Você pode, né, antes que a professora fale das respostas, você resolver e verificar qual foi o teu desempenho nessas atividades. Retire os adjetivos do trecho que segue. Então a professora vai colocar aqui no quadro quais seriam os adjetivos que você deveria ter marcado ali. Então, palavras são feitos, gente, tem de todo jeito, bonitas, aqui, né? Então, a palavra bonitas é um adjetivo. A palavra feias, gordas, palavras magras. Viu que tudo está relacionado ao quê? Ao adjetivo, ao substantivo, palavras, né? Então, todos os adjetivos sempre vão estar ligados, então, a essas palavrinhas aqui. Simpáticas, antipáticas. Elas podem ser também sérias. O que mais que ele fala? Engraçadas e alegres, engraçadas. Elas podem ser alegres. Você já pensou nisso que o autor está falando, né? O que a palavra ela pode ser? Como que uma palavra pode ser bonita, feia, gorda, né? Quando eu falo a própria palavra gorda, ó, já não, né, não vem a imagem à cabeça, né? Então, nesse caso, é isso que ele está dizendo. A própria palavra, ela já traz o sentido ali nela própria, né? Tristes, palavras tristes. Então, a própria palavra triste já me remete a essa questão de ser uma palavra. Se eu fosse personificar essa palavra, né, daria ela um semblante todo triste, né, talvez chorando. Todo jeito. Beto diz que a gente aprende tudo com as palavras, mas para isso é preciso a gente gostar delas, feito a gente gosta das pessoas. Então, nesse caso aí, essas palavras que a professora destacou aí com vocês, elas têm a característica de serem o quê? Serem adjetivos, exatamente por essa questão de dar uma característica ao substantivo, palavras ali no caso. Informe se o adjetivo destacado ele é primitivo ou ele é derivado. Lembra que a professora falou sobre a questão de ser primitivo? Ser primitivo tem a ver com aquilo que vem por primeiro, né? Ela não se origina de nenhuma outra palavra e por isso então é considerada então primitivo, tá? Então nesse caso o atleta nadador foi desclassificado. Pessoal, nadador vem do quê? Vem do verbo nadar. Então, quer dizer que nesse caso, nadador é o quê? Ele é um derivado. Se ele vem do verbo nadar, né? Então, nesse caso, é um adjetivo derivado. O pai chegou cansado e não jantou. Cansado aí vem do verbo cansar, né? Então, nesse caso, também ele tem a questão de derivado. A funcionária alta alcançou a lâmpada queimada. Pessoal, alta vem de qual palavra?
tá? Então, nesse caso aqui, o alta, ele é primitivo. A altura seria derivada disso, né? Mas nós estamos falando do adjetivo, então, nesse caso aqui, o alta, ele é primitivo. A lâmpada queimada é porque queimou, então, vem da palavra queimou. O prédio novo vem de qual palavra? Ele é primitivo. Então, novo aqui, primitivo. Foi multado pela prefeitura, né? Então, só o novo ali e ele tem o sentido de ser o primeiro. Um grande borrão, grande vem do quê? Ele é uma palavra primitiva, dele é que se originam outras. Grandioso, por exemplo, tá? Então, nesse caso, ele é primitivo. Borrão de tinta, né, uma locução adjetiva, marcava o seu uniforme. Então, nesse caso aqui, você percebeu que as palavras elas são construídas dessa maneira. Você tem a questão do adjetivo funcionando de forma primitiva ou de forma derivada, ou seja, que ela origina-se de outras palavras. Bem tranquilo esse exercício. O outro exercício dizia assim: informe se o adjetivo destacado é simples ou composto. Vamos lembrar? Simples tem a ver com a questão de ter apenas um radical e o composto ter 2 ou mais radicais. Então, o empregado esperto, esse é o nosso adjetivo. Esperto tem apenas uma palavra, então nesse caso aqui, o esperto tem o sentido de ser apenas simples. O cidadão aposentado, aposentado é o meu adjetivo. Aposentado, ele tem o sentido de ser simples, só tem um radical. Durante toda a vida, um homem trabalhador também é simples. O pôr do sol tingia o céu de vermelho alaranjado. Pessoal, pôr do sol é o meu substantivo. Vermelho alaranjado é o adjetivo. E olha, ele tem 2 palavrinhas, então ele é adjetivo composto. A professora explicou nossas raízes afro, vem da África, né? Indígenas, né? Por causa dos índios. Então, nesse caso aí, você tem essa questão de ser um adjetivo composto. Aquele livro infanto-juvenil, né, ou seja, serve tanto para a infância, para infantil, quanto para o jovem. Então, você utilizou um adjetivo composto, porque tem 2 radicais ali. Então, nesse caso, é simples, né? Você olhou que tem uma palavra, ele é considerado adjetivo simples, composto, porque tem 2 ou mais radicais. Lembra que a professora falou lá sobre a questão da locução adjetiva? Locução adjetiva, ela sempre vai vir com uma preposição inicial e aí ela vai ter ali ou um substantivo ou um adjetivo que vai fazer com que essas 2 palavrinhas funcionem com um sentido. Então, locução adjetiva são 2 ou mais palavras funcionando com um sentido só. Da noite significa o quê? Noturno, né? É isso que a professora tinha falado. Da tarde, vespertino, cada um ali tem um sentido próprio, né? Então, sem cor, incolor, sem cheiro, inodor, sem sabor, insípido, né? O insosso, de mãe, maternal, de filho, filial, de pai, paterno, de umbigo, umbilical e de estômago, estomacal, tá? Então, nesse caso, de irmão, por exemplo, amor de irmão, amor fraterno, tá? Não quer dizer que todas as locuções adjetivas você vai trocar por um adjetivo correspondente, mas o sentido é de um adjetivo. Então, nesse caso, fique bem esperto para isso. Aqui a professora colocou mais alguns, né? Amor de mãe ou amor materno, paixão sem freio, paixão desenfreada, abraço de irmão, abraço fraternal ou abraço fraterno, coração de boi, coração bovino, aves da noite, aves de rapina, que fala ali, né? Então, aves noturnas, diário do ano, diário anual, olhar de anjo, olhar angelical, nariz de águia, nariz aquilino, aliança de chumbo. Aqui tem a ver com a questão do latim, tá? Quando vocês forem estudar lá mais pra frente a questão da tabela periódica, o chumbo faz parte da tabela periódica e o símbolo do chumbo, ele é exatamente isso daqui, ele é o PB. Ué, professora, nossa, chumbo se escreve desta maneira e o símbolo dele é PB? É porque o chumbo
ele veio do latim, a palavra veio do latim. E aí na tabela periódica dos elementos químicos, elas permanecem com o nome em latim, né? Então, no caso, o chumbo é plumbum, por isso que tem o PB, tá? Então, aí o adjetivo ele ficou o quê? Plúmbio. Vou escrever essa palavra, ó. Ela é aliança de chumbo, então é uma aliança plúmbia. É estranho? É, né? Mas a gente tem que estudar isso daqui. Então, plúmbia. É desta maneira ali que se escreve. Roupas de fábricas, roupas fabris. Equipamentos de guerra. Você já deve, você que joga bastante, você já ouviu isso daí, tá? Então, os equipamentos bélicos, tá? Bélicos vem aí também da questão do latim, né? De ser do belli, de guerra. Noites de sonhos, né? Então, as noites oníricas também tem a ver com a questão do latim. Cidade do lago, cidade lacustre. Material de vidro, material vítreo. E olhos de gato, olhos felinos. Então, nesse sentido, as palavras elas funcionam desta maneira. Tem que tomar cuidado. Se você não sabe, o que você vai fazer? Vai pesquisar lá o que significa, né? Então, nesse caso aí, é interessante você olhar, porque isso, por exemplo, numa redação, ao invés de você falar assim, o amor de mãe é aquele em que tem todo cuidado, porque o amor de mãe, troca aí a palavra, né? O amor maternal, o amor materno. Então, isso é interessante para você adquirir conhecimento. Escreva no espaço em branco o adjetivo correspondente à locução destacada. Aí você tem aqui, né, essas locuções. Problemas da cidade, são problemas cidadanais? Não, né? Problemas urbanos. Por que fala em problemas urbanos? É da cidade, tá? Tem a ver com urbs aí, que é a questão do latim também. Todas as palavras aqui que nós estamos falando, elas vêm do latim, né? Então, por isso que elas têm, assim, conservam o mesmo radical. Comida sem sabor, comida insossa, né? Insípida. Pedra de fogo, pedra ígnea, também tem do latim, né? Nariz de águia, nariz aquilino, palavras da boca, né? Então tem essa questão mesmo que você troca aí por essa questão do latim ou pelo equivalente da língua portuguesa, né? Que tem a ver com a questão aí, o bucal, né? Porque tem esses problemas aí, né? Lábios de lebre, lábios leporino. Tem uma doença, né? Que fala que a pessoa, quando ela não tem a formação, né? Então seria isso daí. Água com enxofre, tem a ver com latim também, você vai aprender quando você estiver estudando elementos químicos, tá? Que o nome ali é o sulfur, tá? O enxofre. Então, no caso, as águas sulfúricas. Artesanatos em cobres também tem a ver com latim, né? Então, no caso ali, ele tem essa questão do cuprum, né? Então, todas cúpricas, daí no caso, artesanatos cúpricos, tá? Então, nesse caso aí, todas elas têm essa questão aí de você trocar por algumas palavras em latim, outras que, né, que são oriundas da língua portuguesa mesmo, mas tem que tomar cuidado aí com essas questões. Transformando em adjetivos derivados. Aqui, no caso, a cena foi comover. Vou fazer o derivado lá, né? Comover, comovente. A Gislene é uma pessoa amável, porque vem do verbo amar. Foi uma descoberta genial, vem de gênio. Esta estrada é perigosa, vem de perigo. É um trabalho emocionante, vem do verbo emocionar. O jovem está muito esperançoso, vem de esperança. Isso são coisas dispensáveis e trata-se de um assunto bastante discutível. Veja que todas as palavras que nós formamos vêm a partir ou de um verbo, ou de um substantivo, ou de um próprio adjetivo. Então, nós fazemos isso. Aí você vai fazer em casa esses exercícios aí, né? Você indique os adjetivos, então você vai olhar para as frases e você vai ver quais são as palavras que estão ligadas a um substantivo
Então tome cuidado porque essas são frases aí de literatos, né, mais antigos, né, escritores mais antigos, talvez tenham algumas palavras que você não entenda muito, você procura o significado aí para você entender o que é esse adjetivo. E aí eu gostaria que você fizesse uma pesquisa sobre esses adjetivos pátrios aí. Alguns são bem, né, você consegue já pela própria palavra saber de qual é a origem, tá? Então, brasileiro, beleza, veio do Brasil, tá? Mas agora, paulistano e paulista, de onde que é, a qual se aplica? Tem que explicar. Então, não dá simplesmente para colocar ali no caso de São Paulo. Por que que então paulista e paulistano, os dois são utilizados? Tá? Então, eu quero que você observe que tem uma diferença aí em relação a essas duas palavras. Então, pesquise, na próxima aula a professora vai corrigir isso daqui com você, tá? Essa daqui também, olha, tire aí, né, faça um print, né, pause aí, copie no teu caderno ou numa folha e depois você vai, exatamente aí desse texto, você vai pegar os adjetivos, destacar os adjetivos. E aqui você tem também, então, essa questão das frases aí e a professora quer que você indique quais são os adjetivos relacionados aí nesses períodos, né, nessas frases. Então é isso, pessoal. Nessa aula nós vimos aí a importância da locução adjetiva e do adjetivo para o substantivo. Alguns adjetivos, eles são derivados e muitas vezes essa derivação vem de outras línguas, do latim, do grego, das línguas indígenas, da africanas, né? Então, nossa língua é composta de várias línguas, por isso que você tem que estudar um pouquinho aí para saber quais são os significados, beleza? Então, eu espero que você tenha aprendido. Até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!